Bem-vindas e bem-vindos a mais um U Talks, esse U que inspira de hoje, muito especial, com a Mari, ela que é carioca, engenheira, confeiteira, ama esportes, ela joga vôlei desde pequena e há mais de 10 anos também luta Muay Thai. Ela também traz consigo um assunto bastante delicado e que merece muita atenção e que ela vai dividir com a gente hoje. Em seu Instagram, @curasdiárias, ela fala sobre o seu tratamento contra o câncer de mama, dia a dia, como ressignificar o processo e tudo de uma forma muito leve. Seja bem-vinda, Mariana Damasio! Bem-vinda, moça! Obrigada pelo convite. Bota o mic pertinho aí de você, Sim, perdão. melhor? Aí, show. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder vir falar aqui sobre tudo que eu passo. Acho que para conseguir dar força para outras mulheres que estejam passando por algo parecido. É isso, assim como o seu @ né, que eu falei aí. Mas vamos contar essa história desde o início. Você tá com quantos anos, Mari? Tem 31. Novinha, a Mari tem cara de mais novinha ainda, né? Maravilhoso, maravilhoso. É o que falo. Conta pra gente quando que você teve notícia do seu diagnóstico, como começou essa história toda. Bom, a minha história com câncer, na verdade, já acontece há algum tempo. As duas irmãs da minha mãe tiveram câncer. Uma teve linfoma e outra teve câncer de mama. Então, desde os meus 23, 22 anos, eu sempre, dos meus exames de rotina, já fazia ultra de mama. Sempre daquela coisa bem rotineira, fazendo anualmente. No ano de pandemia eu não fiz. E aí em 2021 falei, não, vamos agendar todos os exames. Fiz as levas de exames, a princípio tudo ok. Apareceram algumas alterações na mama, mas nada muito significativo. E falaram, a médica falou, Mari, em vez de você fazer daqui a um ano, já vou deixar um pedido pra você fazer daqui a 6 meses. Falei, beleza. 6 meses depois, fui fazer o exame sozinha como sempre. No meio do exame, a médica que tava fazendo o exame em mim já fechou a cara. E eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu vou te mandar pra fazer uma biópsia. Aí eu falei, biópsia? 6 meses, tava tudo bem e agora não tá lá. Não, melhor. Enfim, aí entrou nessa saga, a gente descobriu já um câncer avançado. Mesmo eu fazendo rastreio desde 22 anos, eu já descobri um câncer de mama com metástase no fígado. E que cresceu de uma forma tão rápida assim, num período. Em 6 meses ou não tinham encontrado? Ou não tinham antes? visto? Então, a princípio não tinha. Se tivesse, era algo muito pequeno que não era suspeito, né? Uhum. O que fez eu voltar 6 meses depois foi a outra mama, que os nódulos que tinham em janeiro estavam iguaizinhos em junho. Realmente foi algo muito agressivo, tanto que eu tive o diagnóstico dia 1 de julho, dia 20 eu já estava começando as químios. Foi tudo muito rápido. E aí, quando eu descobri a metástase, teve que mudar o tratamento, porque ninguém imaginava que em 6 meses um câncer cresceria tão rápido e já daria metástase. Então, foram aí 6 meses de quimioterapia e agora eu faço um tratamento de controle. Por conta da metástase, existe um alto risco do meu câncer voltar. Então, em 2021, que você teve a notícia e logo 20 dias depois você já começou o processo de químio. Sua cabeça? Então, assim que eu soube da notícia do câncer, você vai fazendo vários exames, então a cada exame que você vai fazendo, você já vai se preparando pro pior. Apesar de eu... de repente não é nada, vamos ficar com essa esperança, mas segui fazendo os exames e a cada exame já ia preparando minha mãe, meu pai, falou, gente, tá cheirando, acho que não vai dar bom. E aí, quando confirmou, eu fiquei muito assim, cara, eu quero só começar, quero fazer as químios, eu sabia mais ou menos como funcionava as químios. Falei, cara, daqui a 6 meses eu tô acabando e vai acabar. Você sabia porque já teve... Já tive, a minha tia fez quimioterapia. Um processo... Tem um histórico familiar, Tem um né? Que é um ponto histórico, exatamente. importante nesse Super, quesito do por câncer. isso até o acompanhamento Sim. mais assíduo ali do seu Exatamente. lado, né? Pelo histórico familiar. E aí esse é o primeiro ponto, né? Pra quem tá em casa e de repente, né? Enfim, não sabe alguma coisa e tal. Mas é importante lembrar que se você tem histórico na família, mais acompanhamento é ainda mais importante. Porque existe uma das variáveis é a questão genética, então ficar ligado nisso aí. Se tem caso na família, procura estar sempre fazendo exames e tal. Ainda bem que você encontrou, embora já numa situação, né, grave, mas de forma cedo, assim, Eu conseguia tratar, Quanto né? possível, Exatamente, assim, sem sintoma nenhum.
nenhum sintoma, porque geralmente quando dá metástase, você descobre pela metástase, metástase óssea, você sente dor na coluna. Não tinha nada, meus exames de sangue estavam normais. E o autoexame você já fazia? Praticava fazia. em banho, mas nada sentia? Eu já fazia, mas quando eu fui fazer o exame em janeiro, e eu sabia que em 6 meses eu ia fazer, falei, daqui a 6 meses eu tô fazendo o exame, lógico. não preciso ficar nessa noia. Obviamente, nem imaginava o resultado que Tão teve. rápido. Sim. E aí você fez os 6 meses de químio. Sim. Fiz os 6 meses de químio, eu comecei com um tipo de químio, e aí no meio do tratamento a gente descobriu a metástase, e aí teve que mudar o protocolo. Fiz 8 quimioterapias, foi quase que o ano inteiro, né, do meio pro final de 2021 fazendo quimioterapia. Em outubro a gente soube da remissão, que no câncer a gente fala remissão é quando não existe mais foco de câncer no corpo, ou minimamente o tratamento está controlando o crescimento. Terminei o meu ciclo de químio, que era o protocolo, e desde dezembro de 21 eu faço um outro tratamento que não é com quimioterapia. São outros 2 tipos de tratamento para tentar não deixar um ambiente tão propício para novas células de câncer voltarem a crescer. Então, desde dezembro de 21 eu faço um tratamento a cada 21 dias. E esse tratamento é a medicação? É o quê? São vários. Tem um tratamento que é uma medicação oral que eu tomo diariamente. E uma injeção na barriga, mensalmente. Essas 2 a gente chama de hormonioterapia. Como o câncer que eu tive era um câncer hormonal, a gente tem que garantir que não vai ter hormônio, esses hormônios que alimentam o câncer no meu organismo. Então, Entendi. eu entro como se fosse eu fico com 0 hormônio estrogênio no meu corpo. Entendi. E o outro tratamento que eu faço, ele também é muito específico pro tipo de câncer que eu tive, que eles chamam de terapia-alvo. É uma medicação que eu tomo venosa a cada 21 dias, que ela tem também o poder da químio de se ligar na célula cancerígena e fazer ela não crescer. Só que ela não é tão invasiva como a químio, porque ela é muito direcionada para a célula. células. Exatamente. São novas essas? Não. Eu não conhecia. São novas. É um tratamento, eu lembro quando eu soube o tipo de câncer, a oncologista que eu fui, ela falou, Mário, o seu câncer há 5 anos atrás, assim, a gente não teria muito o que fazer, porque nitidamente é um câncer que está crescendo muito rápido. Mas hoje a gente já tem medicações específicas, então faço a medicação, é super tranquilo, os efeitos colaterais são mais os efeitos da hormonioterapia. Dessa terapia-alvo é muito tranquilo mesmo. Os efeitos da hormonioterapia até me chamaram a atenção, né? Hoje em dia a gente tem muitas pesquisas e muitos estudos em relação, obviamente não é o seu caso, mas em relação a mulheres na menopausa, que são uma redução dos níveis de estrógeno, né? De estrogênio. E o seu tratamento tem essa redução, cai se os Exatamente. E você faz algum outro tipo de reposição de alguma outra? Não. Não posso fazer por conta do tipo de câncer que eu tive, eu não posso fazer reposição hormonal. É o que eu imaginei. E você, no processo de químio, você teve perda de cabelo? Eu usei uma touca de congelamento, que é uma tecnologia nova que algumas pacientes, dependendo do tipo de câncer, podem usar durante a infusão da químio, que ela faz tipo uma crioterapia no crânio. Tipo assim, você bota uma touquinha, ela Enquanto congela. você tá fazendo a Enquanto eu químio? tô fazendo a químio. Que aí impede que a medicação chegue na cabeça. Então, E o que aí- que é a crio? Ela congela? Ela congela, acho que é menos 10 graus, você bota, faz a quimioterapia com ela, acaba a quimio, você tira e nos todos os ciclos você faz. Para alguns protocolos funciona muito, tem muitas mulheres que fazem e quase não perdem o cabelo. O meu caso, como a gente teve que mudar a medicação por conta da metástase, era uma medicação mais forte. E aí o meu médico falou, Mari, talvez a touca não segure, mas se você conseguir manter até o final o uso, talvez seu cabelo volte a crescer mais rápido. Eu falei, então vambora. E aí, com menos de um mês depois, eu tava com o cabelo batidinho, assim, e desde então ele tá Então você crescendo. teve que nem a capim. perda, mas ele Tive. cresceu super rápido. Com o crio, olha que a gente estava falando aqui da crioterapia antes de começar aqui. Que interessante, isso Sim. também é algo novo, que eu não Novíssimo. sabia. Novíssimo. E funciona, né, pra cada tipo de câncer, como é uma medicação diferente, o resultado da touca é diferente. Tem meninas que eu conheço que fizeram e não perderam nada do cabelo. Fizeram 40 químios e o cabelo tá lá inteiro. Sim, Então, porque isso é um cada processo organismo. para nós É. mulheres. É claro que quando a gente vê o painel inteiro, a gente fala, meu Deus, isso não é nada mediante a cura, a saúde do que eu posso ter. Mas é claro que isso mexe na autoestima Tal. de nós mulheres. É claro que isso influencia. Então, se você tem a possibilidade de tentar, né, combater a perda, melhor será, porque eu imagino que deva mexer muito com Não, a autoestima. muito. Acho que é muito isso. As pessoas falam muito, mas é só o seu cabelo. É, Frente realmente a tudo que você vai passar, exato. pode até ser só o seu cabelo, mas Mas só quem tá vivendo sabe, assim. Como eu usei a touca,
Teve gente que quer raspar. Assim que descobre, fala, cara, vou raspar, não quero ficar. E realmente, o processo de você ver o cabelo caindo é desesperador. Tipo, você vai tomar banho, você passa a mão e vai saindo tufos de cabelo. Eu lembro o primeiro banho que eu tomei 15 dias depois da primeira químio, que eu comecei a fazer assim, começou a cair cabelo, eu falei, tô careca. Na hora eu falei, eu saí do banho, olhei pra minha mãe e falei, mãe, tô careca. Ela, não, Mariana, ainda tá cheio de cabelo na cabeça. Eu falei, não, mas caiu muito no banho. Então, esse processo, só quem vive sabe, é muito doloroso mesmo. Eu imagino. E aí, vamos lá tocar no ponto que cruza aqui com a gente. Além da gente estar querendo trazer esse tema aqui no mês de outubro, que a gente tem trazido temas não só voltado para as crianças, porque é mês do Dia das Crianças, mas também para o Outubro Rosa, de alertar da necessidade da campanha. Então, por isso, temos o Talks também falando sobre o Outubro Rosa e temos esse o Talks aqui com você de inspiração, de informação, de motivação. A atividade sempre fez parte da sua vida. Sim. A vida inteira, desde pequenininha. A minha mãe é nutricionista, então, assim, hábito saudável é desde pequena. Eu lembro que eu e minha irmã sempre gostou de fazer esporte, mas como toda boa criança faz 1 ano, tá de saco cheio e quer trocar. E aí a mãe falava, olha, eu vou pagar a matrícula, vocês têm que ficar pelo menos 1 ano. Então eu já fiz todos os esportes que vocês possam imaginar. Desde handebol, futebol, basquete, surf, muay thai, judô, tudo. Desde pequena eu tenho muito hábito de ter atividade física na minha vida. Tá, e você é tão novinha, assim como você é, e tão pouco tempo de experiência de todo esse diagnóstico novo. Quando que você teve esse clique para você criar o seu @ lá, Curas Diárias? Porque tem muito pouco tempo tudo para você ter assimilado e dito, ok, vamos lá, Mari, vamos já aproveitar e trazer mensagem e inspirar outras mulheres. Uau! Então, o que eu senti muito quando eu tive o diagnóstico, principalmente na metástase, eu queria caçar pessoas que tivessem história parecida, porque, graças a Deus, a maioria dos casos você descobre, trata e se cura. O meu caso, não. O meu caso tem um alto risco do câncer voltar em algum momento. E eu ficava, como é que vai ser minha vida? Eu vou viver em função de um tratamento? Isso me deixava apavorada. Então eu comecei a caçar, encontrei várias meninas com diagnóstico parecido, mas nenhuma com o que eu queria ver, de trabalhando, vivendo. Eu falei, não, eu preciso criar algo, porque era algo que eu queria ter visto quando eu soube da metástase. Então eu criei o Instagram 1 ano e pouco depois que eu tive o diagnóstico. Foi um momento que todo mundo perto de mim ficava, Mari, tem certeza? Isso não vai ser gatilho pra você em algum momento? Eu falo, cara, talvez em algum momento seja. Talvez tenha que saber até onde eu vou. Mas eu achei muito mais legal pra poder inspirar outras pessoas que talvez estejam na mesma situação que eu. E lá no Cura Diária, você incentiva muito a prática de exercícios físicos. Sim. Eu tenho, como eu falei, desde sempre hábito de malhar. Durante as quimioterapias, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, putz, vou ter que parar de malhar pra ficar vivendo em função do tratamento. Meu oncologista falou, Mariana, nada disso. Volta a fazer essa atividade física, porque apesar do câncer, de você não ter evitado de ter tido câncer, mesmo tendo hábito saudável, o seu prognóstico de melhora da doença, a atividade física vai influenciar muito. Então eu continuei fazendo, obviamente respeitando toda a fadiga que eu tinha por conta do tratamento. Não parei. Quando passaram as químios, 1 mês depois eu já tava correndo, já tinha voltado a fazer musculação, pegar peso. E eu comecei a perceber que muitas pessoas que eu conheci durante esse processo, que faziam químio, não tinham essa noção de como a atividade física era importante. Ficava, não, mas eu não consigo, eu fico cansada. Eu falo, cara, pra mim foi exatamente isso. Eu me forçava a fazer uma caminhada leve, meia horinha caminhando. Eu já sentia que no dia seguinte a minha fadiga tava muito menor. Então eu falei, cara, de repente, criando o Instagram, eu consigo mostrar pra pessoas, não só falar que funciona, mas mostrar que funciona. Essa também foi uma das motivações que eu tive. Rafa deve ter, né? A gente tem alguns casos, né? Assim, eu atendo algumas mulheres. O seu caso, acho que você nem precisou fazer cirurgia, né? A gente atende muitas mulheres que fizeram, né? A cirurgia, enfim, mastectomia. Mas um dos pontos importantes, né, que a partir do momento que eu comecei a atender esse público, eu atendo algumas médicas que são oncologistas e que tratam com isso, então a nossa troca é muito rica. E a gente tem 2 pontos importantes aí, né? Primeiro, durante o tratamento, obviamente a gente sabe que a químio afeta diretamente o nosso corpo, e fazer exercício vai minimizar um pouco isso. Não, o que as pessoas pensam? Pô, mas a químio entre aspas, tá? Me deteriora tanto, me deixa cansada, se eu fizer exercício não vai ser pior. E não, né? O exercício é aquilo que, naquele momento, de forma aguda, ele até te cansa. Só que a tendência é que,
com o tempo, você fique treinado e, como consequência, você fica melhor. Então, você aumenta a sua capacidade e aquilo que supostamente te colocaria para baixo não te coloca tanto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de forma aguda, quando você faz o exercício, embora exista o cansaço, existem os hormônios que vão te dar uma sensação de bem-estar, de prazer e tal, que é o que você falou. Cara, eu termino uma caminhada, eu fico ótima. Então, o que a gente tem visto na prática? Muitas vezes, na semana da químio, ou assim, 2, 3 dias depois, talvez não seja possível, talvez você fique muito cansado e tal. Tudo bem, respeite o seu corpo. Mas passou esse primeiro momento, às vezes vale a pena você se forçar um pouquinho, porque isso vai te trazer um benefício muito grande. Então a gente tem estudos mostrando muito isso, e muitos estudos mostrando também que, obviamente, existe perda da capacidade física. Quando a gente usa esse termo, normalmente a gente está falando de condicionamento cardiorrespiratório, mas existe também a perda da capacidade física força, que é fundamental para você ter funcionalidade, levantar, sentar, fazer, acontecer tal, que é algo que se perde muito. E aí isso junta com o que você falou, que é, cara, muitas vezes a mulher, nesse caso, perdendo o cabelo e tal, muitas vezes tem que fazer cirurgia, dependendo do caso. A autoestima dela acaba diminuindo e super compreensível, o que torna ainda mais difícil o ingresso numa atividade física. De repente, acaba ter se alguém isolando mais, né? Você se isola ainda mais, né? E por que eu tô falando isso tudo? Primeiro, né, temos aqui um caso mostrando, temos estudos, ciência mostrando da importância do exercício e para motivar, de repente, quem tá em casa e tem um caso como esse, lembrar que não, eu preciso fazer, talvez eu não saiba muito bem como, mas vai me fazer muito bem. Então, faça, né? Pratique exercício. Temos teoria e prática aqui mostrando para você que é importante. Na prevenção e na reincidência, né? Já se sabe que reduz a probabilidade de reincidência até 40%. 40% é muita coisa que a gente está falando, é impressionante. E eu lembro uma época que eu frequentava muito o INCA, o Instituto do Câncer, e eu praticava com as crianças, que eu ia na ala infantil, e eu praticava de dançar com as crianças. E aí, além da atividade do dançar para as crianças, que no dia seguinte elas ficavam doloridas, mas tinha o resultado de uma melhora de resposta das taxas delas, porque de alguma forma vinha uma diversão, vinha uma leveza, liberava hormônios que faziam bem para aquelas crianças. Então, se você acha que, se você está num tratamento e a atividade mais puxada não se encaixa no seu cansaço, porque depende do seu câncer, depende do tipo de químio que você vai estar fazendo, tenta inserir, então, algo mais leve, mas que vá te trazer também os benefícios de um momento de respiro, de bem-estar para você, de hormônios que vão ser liberados, porque é muito importante, né? Existe um lado, assim, né? Enfim, eu sempre digo que existem correntes, né? E nesse caso, existe uma corrente dentro, né, do meio de pesquisa em questões de câncer que defende que o câncer ele tem uma componente metabólica. O que significa isso, né? Se você alimenta ele com comidas gordurosas, com sedentarismo e tal, isso pode facilitar e pode aumentar a possibilidade de crescimento dele. E quando você faz exercício, quando você melhora o seu metabolismo, quando você diminui a ingestão de determinados alimentos, especialmente aqueles que, né, elevam demais a inflamação e tal, isso tende a facilitar, né, o processo e o crescimento do câncer. Então, a gente tem aqui 2 pontos, né? Por que eu puxei agora não só o assunto do treino, mas o assunto da nutrição? Você falou que, acho que a sua mãe, né, é nutricionista, e imagino que de alguma forma ela também possa ter participado um pouco desse aspecto que é um pilar muito importante nosso também aqui, né? Flávia falou de tratamento e prevenção e é exatamente isso, né? Eu uso muito o termo pré-habilitação, que é, cara, eu não quero chegar na reabilitação, eu quero fazer antes, então eu não quero que o problema aconteça. Aconteceu, beleza, vamos tratar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas isso é algo que precisa ser difundido, então eu queria ouvir um pouquinho também da sua preocupação aí, talvez com a alimentação. Bom, o da alimentação, como minha mãe é nutricionista, desde pequena eu era a amiguinha que só levava os lanches estranhos pro colégio, né? Todo mundo comendo biscoitinho frito de milho, eu levava, tipo, algas, ovinha passa. Aí eu falo, Mariana, onde é que a sua mãe compra essas coisas? Eu falo, gente, eu adoro. E graças a Deus eu cresci muito com esse hábito saudável. Há mais ou menos 7 anos atrás eu virei vegetariana. Então, quantos anos? 7 anos atrás. Eu virei vegetariana. E assim, óbvio, eu super entendo que tem momentos da vida que você
talvez não esteja seguindo tanto a risca, mas eu acho que de forma geral, ter uma alimentação saudável, saber que eu tenho que comer legumes, frutas, faz muito parte de quem eu sou. É engraçado que às vezes quando eu tô viajando com os meus amigos, eu falo, gente, vamos comprar uma bananinha, uma frutinha deles. Pra quê? Eu falo, gente, eu acordo sedenta pra comer uma fruta. Como assim? Não, Mariana, vamos fazer churrasco. Eu fico, ai não, eu vou no mercado comprar minha bananinha, minha maçã. Então, assim, é o hábito, assim, eu sinto falta quando eu viajo de não estar comendo saudável. Então, me incomoda. E hoje eu uso como um grande aliado. Durante as minhas químios, eu quase não tive restrição alimentar, muito pelo meu oncologista ver que eu já tinha o hábito saudável. Ele não falou, Mari, não come isso. Não, nada. Ele só falou, cara, se você tiver dúvida, você me pergunta. Mas, a princípio, sem restrição. Então, acho que aí o hábito me ajudou bastante. E você, lógico, já não comia o fast food, já não comia gordura, você já tinha uma alimentação mais saudável. E teria alguma ponderação com relação à proteína ou não? Então, o que meu pai principalmente Porque preocupado... você só come a proteína vegetal. Por isso que ele eu tô perguntou, falou, olha, não é melhor ela voltar a comer carne, principalmente durante as químios, né, que debilita tanto o corpo dela? Ele falou, não, se ela tiver com acompanhamento de nutricionista e tiver conseguindo botar as fontes de proteína que ela precisa, não precisa. E eu fui no nutricionista, uma nutricionista oncológica específica pro período que eu tava fazendo químio. E ela me orientou, Mari, toma tal tipo de suplemento, ele não interfere. Então, eu tive o acompanhamento e eu não precisei voltar a comer carne ou algo assim pra ficar bem durante a químio. Agora, então, longe de químio, menos ainda. Sim, para você compensar através da Isso. sua proteína vegetal e dos suplementos, né? Exato. Sensacional. Cada vez mais estudos têm mostrado, né, pensando especificamente em proteína, porque tem outras substâncias que muitas vezes existem uma baixa e aí precisa fazer, né, algum tipo de acompanhamento, tipo vitamina B, que a gente sabe que muitas vezes é mais baixa vegetariana. Mas no ponto de vista de proteína, cada vez mais estudos têm mostrado que, cara, não faz muita diferença da onde a sua proteína vem. Se você consumir uma quantidade adequada de proteína, independente de onde ela venha, tá tudo bem. Então, existem outras coisas que precisam se preocupar. Imagino que, né, sua mãe saiba até mais do que eu. Imagino que ela tenha se aprofundado ainda mais nisso. Mas tendo esse acompanhamento, cara, cada vez mais estudos têm mostrado que não faz diferença a sua escolha de padrão alimentar. Se ela vai ser utilizando, né, proteínas animais ou proteínas vegetais, mas tem que ter um consumo adequado, tem que ter aquilo tudo. Só para fazer uma vírgula nesse ponto, que mais uma vez, né, eu falei que existe existem correntes, e dentro de uma das correntes, a corrente que defende que o câncer é metabólico, acredita-se que restringir carboidratos poderia trazer algum benefício. Eu ia perguntar isso agora, que eu ouvia... Estudos trazem isso, embora não seja, obviamente, a gente não pode bater na tecla, mas existem alguns estudos que sugerem que a restrição de carboidrato pode ajudar a minimizar o crescimento. Não sei se vocês já ouviram, fizeram, testaram, enfim. Não, antes de descobrir o câncer, eu fazia muita dieta, sempre acompanhado com um nutricionista, e desde que eu tive o câncer, o meu oncologista, ele fala, Mari, eu não acho que nesse momento faça sentido você fazer algo de restrição, até porque você já é vegetariano e você já se restringe muito. Mas eu brinco com ele, por conta da hormonioterapia é muito difícil você perder peso. E eu fico, olha, se na próxima consulta eu tiver engordado mais, eu vou voltar a fazer alguma coisa pra emagrecer. Ele fica, não, na próxima consulta a gente conversa. A próxima consulta é semana que vem, então vou saber semana que vem quais vão ser os próximos passos. E conta pra gente a atividade, o que você faz de atividade? Bom, de atividade, desde que terminei as químios, eu tentei voltar com força na musculação. Eu sentia muita fraqueza na perna durante as químios, isso me incomodava muito. Qualquer corridinha, não era nem aquele cansaço de treino mesmo, sabe, de corrida, era uma fraqueza na perna. E eu acompanhando várias pacientes, todas falam, cara, se eu pudesse me dar um conselho há 10 anos atrás fortalece a sua perna, porque isso vai fazer muita diferença. Exatamente o que a gente colocou aqui, né? Embora as pessoas acabem ligando o exercício a condicionamento cardiorrespiratório, do ponto de vista de câncer, o que a gente tem visto cada vez mais é a importância de você se cuidar da parte neuromuscular. Não só do ponto de vista do câncer, né? Com a idade, cada vez mais a gente tem visto isso. E o único adendo que eu queria fazer aqui, que quando a gente usa esse termo, cuidar do músculo, né, cuidar da força, não necessariamente você precisa estar num ambiente de academia. Isso é importante deixar claro. Dependendo do grau de condicionamento, um agachamento com peso livre é suficiente, um peso externo como esse que a gente tem aqui do lado. É o que a gente faz aqui, é né, mais que Rafa? suficiente. Exatamente o que a gente faz aqui no treino já gera uma adaptação neuromuscular
para que você possa minimizar esse tipo enfim, né, de efeito colateral aí do tratamento. Então, cara, não fiquem presos a só pode ser isso, né? Preciso fortalecer, então tem que ir para uma academia. Não necessariamente. Existem outras formas de você treinar, melhorar o seu músculo que não são estar no ambiente de academia. Eu tô dizendo isso não como uma crítica. Se você gosta, tudo bem, mas a gente sabe que muitas pessoas não curtem tanto. E se você não gosta, escolha uma outra atividade, mas não deixe de fazer. Então, sim, fortalecimento é importante, mas ele não precisa estar obrigatoriamente dentro de um ambiente de academia. Gosto, quero, faça. Acho que talvez seja o seu caso, curtiu, quis fazer, enfim. Mas não há obrigação de estar no ambiente de academia. Só chamar a atenção disso, dito por alguém que, enfim, né, ama pesos, né, e tal. E fica aí a dica. Sim. E aí eu voltei com força na musculação, até porque a parte do condicionamento físico, por ter ficado 6 meses fazendo mais leve, tava mais debilitado. Mas assim, sempre me forçando um pouquinho, acho que aqui eu consigo voltar a correr. E aí, há mais ou menos 6 meses atrás eu falei... Aproxima mais um pouquinho, Mickey. Acho que eu consigo voltar pro Muay Thai, porque é uma atividade que... Muay Thai exige muito. Eu falei, vou voltar, vou conversar com o professor pra ele entender, porque às vezes fica, não, vai, e às vezes não vai, não dá pra ir, entendeu? E aí eu voltei e conversei com ele, falei, olha, eu faço um tratamento hoje que os efeitos colaterais são muito baixos, mas ainda assim, pode causar um pouco mais de fadiga, então eu tô ainda entendendo quais são os meus novos limites. Mas eu faço musculação 3 vezes na semana e o Muay Thai 2 vezes. Uau! E assim, eu não abro mão. Às vezes falam, vamos viajar, eu falo, vamos, deixa eu malhar primeiro, aí a gente vai. Na viagem, a gente tá vendo de viajar, eu falei, deixa eu ver se o hotel tem academia, que eu vou lá, faço uma musculação rapidinha de meia hora, já vai com certeza melhorar meu dia. Com certeza. E se não tiver academia, ó, cai aqui na treino, com pega certeza. um treininho nosso pra você fazer no quarto do hotel. No quarto mesmo. Eu faço muito isso também. É a melhor coisa. Na pandemia, assim que começou um pouco antes de eu ter o diagnóstico, eu tava treinando totalmente em casa. Totalmente. A nossa percepção o treino nasceu durante a pandemia, que foi quando a gente se intensificou de treino e viu que funcionava e entendeu a necessidade. E me conta que, além disso tudo, ainda tem um lado confeiteira nessa história, gente. Sim, eu há mais ou menos 6 anos atrás, sempre fui muito formiga, sempre gostei de açúcar. Comecei a fazer bolo brincando, assim, pros amigos. E aí, todo aniversário era, Mari, faz o bolo. Aí, meus amigos, um amigo meu da época falou, chega, você não vai ficar mais dando bolo pras pessoas, você vai começar a vender seus bolos. Vou fazer um cartão pra você. E fez o meu cartão e desde então eu concilio com o meu trabalho. Geralmente, eu acabo de trabalhar, já vou pra cozinha fazer bolo. Você trabalha em que hoje, Mari? Eu trabalho como arquitetura de soluções na Globo. O que é arquitetura de soluções? É aquilo que deu errado para você vir para consertar, é isso? Não, a gente mapeia a nossa arquitetura de sistemas, o que a gente tem hoje no mercado que a gente pode botar na nossa arquitetura atual para melhorar, para conseguir chegar melhor nas pessoas. Então, é uma parte mais estruturante da arquitetura de E você sistemas. trabalha na Globo? Trabalho na Globo. Não no Projac? Não, eu trabalho no Jardim No Botânico. Jardim Botânico. Tá, aí dá um exemplo, assim, de uma coisa que vocês mudaram. Fiquei exemplo? curiosa agora, gente. Que mudou lá no Projac, que entrou? Não, então, uma coisa que mudou, um dos projetos que a gente tem é voltado para publicidade. Hoje, a gente consegue inserir, por exemplo, no Globoplay, que a gente tem mais acesso à informação dos usuários, a gente, quando acaba uma série, alguma coisa que eles estão vendo, a propaganda que aparece para você vai ser diferente da propaganda que aparece para ele. Entendi. Porque a gente entende que o seu perfil é Mapeia diferente. mais o meu. Exatamente. Aham. Então, isso foi uma das melhorias que a gente teve para ficar mais direcionado para o nosso Então público. é mais ligado a um TI do que a arquitetura. Isso, é que se chama arquitetura de soluções, porque quando você vê toda a falou parte de arquitetura, entendi. estruturante. Tá. Soluções em TI. É, Isso, exatamente. exatamente. Eu tava aqui com a arquitetura na cabeça, o que ela mudou aí, que trouxe de Isso. entendi. Que legal, que legal. E qual é o seu arroba dessas guloseimas? Doces Tem da aí? Mari. Doces da Mari. Vamos botar aí pra galera também encomendar. E tem doce saudável também, já que a mamãe é nutri, você falou que... Então, Olha o... Eu tenho sempre essa preocupação, Não gente, tem, pelo amor de Deus. não tem. E é o que eu mais escuto. E o Começa. açúcar não é um vilão pra quem tá em tratamento de câncer? Porque era. É, assim, acho que o meu médico sempre foi muito claro. Ele falou, Mari, nada em excesso vai te fazer bem. Tipo, se você quiser comer chocolate todo dia, não vai ser legal. Mas se um dia você quiser comer um pouco depois do almoço, é de boa. Então, assim, ele não me apavora de, não pode comer. Mas ele também não fala, come, sem problemas. Ele é mais cético nessas coisas. Mas como eu tenho uma nutricionista, eu já sei, Mas o açúcar é um vilão. Sim. Né? Pra qualquer Pra pessoa, tudo, né? Ainda mais, pra tudo. Ainda mais num tratamento de câncer. Então, temos que desenvolver essa linha Sim. Fit Lund.
Ó, Por favor, eu já, faço, ó. vocês Obrigado, provam. Flávia. Kit Já, ó. treino. Eu que puxei aí, vamos lá, vamos fazer, quero A também. gente Eu tem gosto de que- banana, tá? Fica claro aí. É interessante Anotado. a gente pensar nisso. Agora, voltando para o seu Curas Diárias. Eu imagino que você, uma menina, primeiro com essa coragem de se abrir e contar e trazer essa história tão recente aí na sua vida, já foi de uma coragem tremenda. Eu acredito que você deva receber muitas mensagens de outras mulheres ou meninas que estejam passando pelo mesmo. Sim, foi uma das coisas que eu pesei muito antes de começar. O quanto eu estaria preparada para ajudar outras pessoas sem que aquilo me fizesse mal. Sim. E então, que não foi algo automático, né? Eu comecei o tratamento, quis criar, né? Eu esperei passar, esperei estar aí em mais de um ano em remissão. Eu falei, não, acho que agora eu consigo. Realmente, se eu receber uma mensagem de alguém que está passando por algo muito similar, aquilo não bater em mim, me lembrar de algo ruim que eu passei. Então, eu recebo muita mensagem exatamente do que eu queria ter visto. Nossa, eu vi seu Instagram, descobri, sei lá, minha mãe descobriu uma metástase e eu tava achando que ela ia morrer e eu tô vendo que não é nada disso. Eu falo, cara, essa é a intenção. Tipo, mostrar que depois do diagnóstico de câncer, ainda mais o câncer metastático, tem muita coisa pra se fazer em questão de tratamento e em questão de vida, né? Muitas pessoas falam, câncer de mama metastático, tem gente que vive aí até 5 anos. Cara, 5 anos, se a gente parar pra pensar, é muito pouco. E eu não acho que daqui a 5 anos eu não vou estar aqui. Sim. Então, eu acho que a medicina tá avançando, só que eu acho que o que as pessoas sabem ainda é muito atrasado. Então, quando você fala que o meu câncer é um câncer que a gente trata como crônico, as pessoas ficam assim, mas você vai morrer? É terminal? Não, é crônico, não é terminal. Vou ter que acompanhar. Exatamente. E o seu acompanhamento tem que ser de quanto em quanto tempo, Mar? Eu faço acompanhamento a cada 3 meses. Cada 3 meses? A cada 3 meses eu faço o PET scan, que é um exame específico para câncer. E a cada 6 meses eu faço PET scan e ressonância do crânio. Inclusive, amanhã eu vou fazer PET scan. E como é que foi, assim, né, pegando esse gancho da Flávia, como é que foi, por exemplo, pra família, sua mãe é que tá ali no fundinho ali, fazendo as imagens. Como é que foi pra família receber, enfim, como é que foi o apoio, como é que é essas coisas, assim, isso eu acho que é interessante também. Minha mãe, eu já sabia que qualquer cenário ruim que viesse, ela estaria ali disponível e daria certo. Meu pai já era uma pessoa mais emotiva, então pra ele foi muito difícil. Assim, até hoje, se você perguntar, ele ia falar, não, que a Mariana teve uma doença. Até hoje ele não fala, a Mariana teve câncer. Às vezes ele tá lá no tratamento. Palavra difícil de se pronunciar, né? E eu falava pra ele, eu falei, pai, quanto antes você entender que é isso, eu estou com câncer e vai dar tudo certo. Vai ser mais fácil pra mim, pra você. Eu tenho uma irmã de 12 anos, eu falei, pra Fefe vai ser mais fácil pra todo mundo. E principalmente pra ele, porque Então, assim... vocês duas? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha, que é do mesmo casamento da minha mãe e do meu pai, e uma mais nova, do segundo casamento do meu pai. Uhum. Então, assim, pra minha mãe e pra minha irmã morava fora. Quando eu soube do diagnóstico, ela falou, poxa, eu quero voltar, quero estar aí. Eu falei, Jô, eu tô bem, não precisa voltar. Ela sempre teve sonho de morar fora. E quando realiza, menos de um ano depois, eu descubro o câncer. Eu falei, não volta, tá tudo controlado, eu tô fazendo químio, vai dar certo. Quando eu descobri a metástase, que mudou muito o prognóstico da doença, ela falou, cara, não tem a menor chance de você tá aí tratando e eu não tá aí. Ela voltou e hoje em dia ela mora em São Paulo. Uhum. Minha mãe, assim, na minha frente, minha mãe e minha irmã sempre foram muito fortaleza. Óbvio que quando eu não estava em casa, eu imagino que batia diferente. Assim como pra mim. Eu, quando tive o diagnóstico, eu sabia que a forma que eu fosse encarar iria ditar para as pessoas próximas a mim como seria. E eu falo isso porque eu já tive próximas de pessoas que tiveram câncer e ficaram muito, por que eu? Por que agora? E, cara, isso contamina todo mundo em volta. E eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa, tipo... Não querendo romantizar o que é o câncer, porque, cara, é um saco o tratamento, às vezes enche o saco. Mas, cara, tem tratamento, eu tenho um médico excelente. Eu falei, cara, eu não vou ser a pessoa que pergunto por que eu. Mas talvez a pessoa, por que não eu? E um amigo meu, quando eu falei com ele, eu falei, cara, tô com câncer. Ele falou, Mari, de todas as pessoas que eu conheço, não tem ninguém que lidaria melhor com isso do que você. Na hora eu falei, mas eu não queria lidar com isso. E depois eu entendi, eu falei, cara, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então hoje minha mãe e minha irmã são super minha rede de apoio, meu namorado também, que é uma coisa que acontece muito quando você tem um diagnóstico de câncer. Muitas mulheres que têm diagnóstico de câncer acabam separando, terminando, é uma taxa altíssima. Ele ficou do meu lado, ele é um super parceiro no meu tratamento. É mesmo? É uma taxa alta de separação? Muito alta. É muito, muito, muito comum. Quando você tem, principalmente mulheres, quando tem diagnóstico de câncer, que os parceiros vão embora. É bem, bem comum.
Ou seja, não era pra ser mesmo, né? Eu adorei essa sua frase, assim, tem um atleta, eu tava tentando buscar aqui, mas não achei, teve um atleta Eu que ele... li É. sobre isso. Por que não eu? É. Eu li essa mesma história. eu não me lembro exatamente quem foi o atleta, mas enfim, tava buscando aqui, agora acabou que tava em vários jornais, eu não consegui encontrar o nome, mas ele teve alguma doença, não me lembro qual, não me lembro se foi câncer em si, mas a pergunta que foi feita pra ele, um grande atleta e tal, e aí, enfim, teve que parar de competir, né, e tal. E a pergunta que fizeram pra ele é, cara, por que você acha que isso aconteceu com você? Você é tão saudável, atleta e tal. E a resposta dele, por que não eu? Com 1 bilhão de pessoas no mundo, por que não eu? Por que não comigo? Porque, enfim, né? Pode acontecer com qualquer um. E ele até faz uma analogia, eu li essa matéria, ele faz uma analogia que ele conta que quando ele teve o grande sucesso e estava lá em todos os campeonatos e estampando e com medalhas, ele nunca se perguntou por que eu. Ele estava lá naquele lugar e ele nunca se perguntou. E da mesma forma que ele foi câncer e que ele estava agora nesse lugar, ele também não se perguntava por que eu. Porque quando ele teve todo aquele êxito, aquele sucesso lá atrás, ele em nenhum momento fez essa pergunta para ele, por que eu. E é muito, muito isso, né? Agora, entre essa fortaleza toda que você bota aqui pra gente, lá no Curas Diárias você divide fraquezas, você divide os buracos, porque eles existem. Total, né? Assim, eu brinco desde que eu tive o diagnóstico que 95% do tempo eu tô muito de boa, tô muito alta astral. Mas, obviamente, como qualquer pessoa que não tem câncer, tem os 5% que não tá legal. Então, por exemplo, essa é uma semana que eu tenho o meu exame de acompanhamento. E aí, obviamente, é uma semana que eu fico ansiosa. Quando me falaram, vai ter o podcast, eu falei, vai ser ótimo, porque o exame é no sábado, eu vou ficar sexta-feira pensando no podcast e não no exame, entendeu? Olha, que maravilha. Viemos aí com Então positivo. eu boto, olha, essa semana eu tenho exame, então assim, eu boto quando o meu cabelo começou a crescer, que era uma coisa que todo mundo fala, mas seu cabelo sempre cresceu rápido. Tudo bem, mas é um processo. Em 1 ano, meu cabelo saiu de nada para um cabelo ok, mas que não era o meu cabelo. Então eu compartilhava, tipo, olha, tá crescendo, mas pô, olha aqui, não tá legal, tá vendo? Aqui tá meio assim, meu cabelo não era assim, eu tô achando um saco, ter que sair do banho, passar gel no cabelo, não gosto disso, vou fazer um alisamento. Então assim, eu boto tudo, obviamente, sempre dosando a forma de botar pra também não desmotivar alguém, né? De eventualmente a pessoa acabou de chegar no meu perfil e eu tô lá, tipo, ai, que saco, hoje foi um dia terrível. A intenção é mostrar que existe um outro lado da moeda, mas que isso é uma parte do que é o meu dia. Não é assim, todo dia da Mariana ela tá reclamando de alguma coisa do tratamento e 0 é isso. Então, eu compartilho, mas sempre sabendo dosar como compartilhar. É, porque é muito importante. O cabelo nasce diferente, né? Quando nasce de novo, vem um outro cabelo, né? Sim. Entre seus altos e baixos aí, você acha que a gente podia chamar a Andréia pra... Andréia gostaria de falar aqui um pouco. Quer vir aqui, Andréia? Ou Acho que ela Mamãe. quer. Não, prefere não? A mamãe prefere. Vem? Bom, se quiser, vem, só entrar. Enquanto mamãe tá entrando, Tá linda. Não precisa, tá linda. eu vou contar uma história que eu Eu gostei vou pedir mais um mic. quando você tava falando do... Vamos, Janote, tá tudo bem ou ela senta aqui no meio da gente? Tá tudo bem, Andréia, tudo bem, sentar André, aqui? ali? Porque tamo com o Dudu ali, ó. Obrigado, Janote. André, eu vou dar a palavra pra você, só queria contar essa história que eu não quero deixar, assim, não quero esquecer. Vocês sabem por quê que no avião, quando a aeromoça fala, primeiro coloca a máscara em você e depois coloca no filho, em quem precisa de ajuda e tal? Porque a gente precisa estar bem para poder ajudar o outro. Então, quando você falou que você levou 1 ano e meio até se sentir confortável para poder mostrar para as outras pessoas, essa foi a história que me veio na cabeça, que é, cara, eu preciso estar bem para poder ajudar os outros. E sim, todo mundo vai ter altos e baixos, então é normal que você coloque isso. Mas agora é muito legal você lembrar que, cara, vai ter gente lá que vai estar precisando do seu apoio, que vai dizer que, ó, não é tão difícil. Quer dizer, é difícil, tudo bem, mas assim, a gente consegue passar. Enfim, achei incrível. E agora queríamos ouvir mamãe também, né? Mamãe Andréia, porque junta tudo, né? A gente tá aqui nesse Outubro Rosa trazendo essa mensagem tão importante, porque é filhota, é mês do Dia das Crianças e são nossas eternas crianças. É verdade. E aí, nesse desafio que engloba tudo para você, Andréia, que não deve ser fácil, mas que existe aqui uma positividade muito importante, que a gente sabe no processo, e o apoio familiar aí que é tão fundamental, né? Verdade. Tanto eu quanto o pai, né, nós somos separados, foi um momento que a gente se uniu para a gente dar força para ela e deu super certo, graças a Deus. Eu já trabalhei no INCA, já fui do HC3, câncer de mama,
E logo depois, a minha filha apareceu com essa doença. Eu sou de hospital, né? Sou de assistência, trabalho em ambulatório, então já estou acostumada com esse meio, né? De ajudar, de estar fazendo dieta, enfim, né? O Hospital do SUS, eu sou nutricionista do SUS. Então, nesse momento, realmente foi muito difícil, porque a gente já tinha tido a minha irmã, primeiro minha tia, minha irmã, depois a outra irmã, mesmo não tendo relação do câncer dela com uma das minhas irmãs, mas foi o que motivou e foi o que salvou a minha filha, porque o protocolo dela mudou. Graças a Deus, a gente conseguiu descobrir cedo, mesmo com a metástase. Sim. Realmente foi um susto, mas quando ela me ligou, mãe, deu um problema na minha ultra, eu já fui me preparando, falei, cara, se veio, a gente vai enfrentar, sempre fui muito positiva. Desses dias todos, só um dia que a Mariana, depois de uma quimio, ficou muito mal. Ah, mãe, será que eu vai... Aí eu liguei para o pai chegou com bola, bombom, e a gente fez uma festa em casa, não, vai dar tudo certo. E foi um dia só de todos esses dias. Então, realmente, eu me surpreendo muito todos os dias com a minha filha, porque a Mariana sempre foi um pouco assim de reclamar aqui e ali, e eu pensei, caramba, essa menina doente, como é que vai ser? E ela que motivou e deu força para a família toda, todos os momentos. E ela é o que inspira aqui a nós e a família inteira, então, isso, agora, tá né? sempre com esse sorriso, e isso que realmente motiva a família toda a continuar junto e sendo positivo, sabendo que nada mais vai acontecer, que amanhã o resultado vai vir tudo ok, sim. E assim vai ser pro resto da vida dela. Eu tenho uma pergunta para você. Ela falou que nesse tempo todo vocês sempre foram a fortaleza, você, a irmã. Sim. E ela falou aqui que teve algum momento em que ela pensou que talvez, nas costas dela, sem deixar ela ver, você tivesse sentido isso. Teve ou você... forte do jeito que você está mostrando aqui, sem deixar... É difícil. É difícil, né? Eu tenho muitas amigas que me ajudam muito, inclusive uma médica que é psiquiatra, que ela me deu muita força. Então, acho que a rede de apoio nossa, né, por trás é muito importante. Acho que por você trabalhar no meio da saúde, talvez já te fortaleça bastante, um pouco, né? mais. O hospital me deu muita força, porque eu falava, olha, posso sair de licença, mas eu não quero, porque assim como ela não parou de trabalhar, eu também não quis parar de trabalhar, tipo... Não, a gente fica 3 dias aqui com ela super mal, mas na segunda-feira a gente volta, eu volto para o meu hospital, você volta para o teu trabalho e vida que segue, e assim foi e continua sendo e vai ser por muito tempo, não é? E a rede de apoio de amigos também é muito importante. Eu tenho muitas amigas também que ajudaram muito. Iam na quimioterapia, levavam vasinho, florzinha. E isso foi muito importante. Mais uma vez, né, o núcleo familiar é o ambiente social que se torna tão fundamental, tão base da nossa vida, tão necessário. Olha, eu tô plena aqui com esse O Que Inspira, com essa... menina, essa moça aqui com essa história tão incrível. Quer perguntar mais alguma coisa, Rafa? Não, achei incrível. Tava te ouvindo aí só falar a mesma coisa, que que história legal, né? Como é legal ver família apoiando, amigos apoiando. Enfim, você forte do jeito que você é. Mamãe, por algum motivo, né, já tinha alguma preparação ali para entender. É verdade. Então, olha, né, assim, tem algumas frases, eu adoro frases, já devem ter reparado, né, histórias e tal, mas Deus dá, né, as suas batalhas mais difíceis aos seus mais bravos guerreiros. Isso aí. Então, né, temos aí bravas guerreiras. Parabéns. Parabéns a vocês duas, parabéns, viu, Mari, por ser essa inspiração. A gente traz aqui o que motiva, o que transforma, o que supera, o que inspira. Você é uma dessas pessoas que traz aqui pra gente a inspiração, a necessidade de seguir vida, de dar a volta por cima, de vai dar certo, de compartilhar dores e fraquezas e conquistas com outras mulheres via seu Cura Diária. Então vou deixar aqui @ cura ou curas? Curas diárias. Também temos o Delícias da Mari. Doces da Mari. Vamos ter agora Doces Fit dentro do Doces da Mari também. Já, tá intimada, hein? Já entendi. A mãe vai ajudar, inclusive. Ela vai ajudar. E fica mais uma vez aí a mensagem pra gente. Desse outubro rosa, né, mulherada? É mês nessa correria. O ano voa, é a hora de parar e se perguntar
voltar. Opa, fiz meus exames, já fiz os meus exames tão necessários e de rotina. Então, esse mês, esse outubro é rosa pra gente, pra lembrar a gente que é hora da gente parar, da gente se autocuidar, da gente fazer exames que são necessários, fazer acompanhamento. Se você tem o histórico, então, familiar, esse acompanhamento tem que ser mais intenso ainda, mas pra gente poder se cuidar nesse outubro rosa que é nosso, de nós mulheres. Cada vez mais casos são detectados e quanto mais cedo a gente descobre, maior a possibilidade de cura e assim será com Dona Mari aqui presente. Foi um prazer enorme receber vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo U-Talks!